18 horas e 13 minutos, estamos ao vivo com mais uma edição do programa TV Bancários Web desta quarta-feira. Hoje vamos falar sobre Campanha Nacional 2016 via Skype. Já está aqui com a gente o presidente do Sindicato dos Bancários do DF, Eduardo Araújo. Lembrando que você pode participar desta edição através do Linha Direta. Veja só como é fácil participar. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Vamos direto lá para o sindicato conversar com o nosso presidente. Muito boa noite, presidente Eduardo Araújo. Eu já começo perguntando como é que são os preparativos para a campanha nacional desse ano. Boa noite. Sei a todos aí que nos acompanham. Então, tem um interessante que 2016 vai ser um ano diferente dos últimos 13 anos de campanha salarial, por conta da conjuntura política. A conjuntura econômica não é tão diferente quanto 2008, quanto 2012, então a gente não se surpreende tanto quanto a conjuntura política que é dada e em função do golpe que está sendo tão propalado aí em função do afastamento da Dilma. Então essa é uma situação que será diferente e que a gente precisa analisar com bastante cuidado todos os desdobramentos desse movimento. Nós já iniciamos o Congresso do Banco do Brasil e da Caixa, o Congresso Nacional, já tem a pauta específica desses bancos, que vão também compor a pauta de reivindicações específicas e podem influenciar na pauta de reivindicações da categoria. Já tem algumas negociações acontecendo com bancos, né? Tem o Bradesco na sexta-feira agora, já teve uma reunião do Santander, tem negociação do Itaú, tem outras negociações ocorrendo que são concomitantes à discussão da campanha nacional. Então, a campanha nacional ela é um processo bem mais complexo do que uma campanha salarial, porque no dia 29, 30 e 31, sim, a gente vai fechar a pauta econômica, né, e também a discussão de todas as cláusulas sociais. Eu participo do comando representando os sindicatos bancários de Brasília, juntamente com outras 32 entidades, onde nós fazemos a organização desse processo, que tem avaliações também jurídicas e as de interesse de cada sindicato. Então a gente avalia a pauta dos sindicatos lá do Sul, também do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, para poder fazer uma conferência nacional que possa atingir benefícios e conquistas para toda a categoria. Em Brasília, a gente tem particularmente no dia 20 uma assembleia para a escolha de 31 delegados e delegadas, que serão os representantes dos bancários de Brasília na Conferência Nacional, onde finaliza a pauta de reivindicações, e há uma data indicativa do dia 9 de agosto para a entrega dessa minuta para a FENABAN e para os bancos. Presidente, já estamos recebendo aqui algumas participações. Eu vou começar lendo aqui a participação do Márcio Lemos. Ele fala o seguinte: como será elaborada a minuta de reivindicações para os banqueiros? Presidente, você me ouviu? Vou ler novamente aqui a pergunta do Márcio Lemos. Ele fala assim, presidente: como será elaborada a minuta de reivindicações para os banqueiros? Olha, todos os anos, né, como nós temos um acordo vários acordos coletivos e uma convenção coletiva que tem validade apenas de um ano, então todos os anos é feita primeiro uma apuração na base, ou seja, os delegados sindicais, os dirigentes sindicais visitam os locais de trabalho, fazem um pedido para que seja
discutidas novas propostas, a gente faz um compêndio de todas essas propostas localmente e repassamos para um regional, que é uma federação que tem a capacidade de organizar vários sindicatos. Daí a gente faz a Conferência Nacional, onde sim a gente fecha toda essa pauta nacional, ou seja, não é especificamente de um banco local. Até os anos 80, a gente tinha uma negociação muito localizada, então nós fechávamos acordos por região, por exemplo, e tinha direitos diferenciados dos bancários em Brasília, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste. A partir no final dos anos 80, assim, a gente conseguiu colocar uma pauta unificada e um acordo e uma convenção coletiva unificada que foi assinada pela primeira vez em 92, né, pela CNB-CUT, na época, que depois se transformou em CONTRAF. Mas existe também uma outra mesa de negociação que é articulada pela CONTEC. Então, isso é uma pauta que é a partir das necessidades dos bancários de base que a gente formula essa pauta e é aprovada por delegados e delegadas, ou seja, não é o dirigente sindical que decide o que põe e o que não põe na pauta. Falando essa noite aqui sobre campanha nacional de 2016 e antes mesmo aqui do programa começar, a gente já recebeu algumas perguntas, como a do Márcio Medrado. Ele pergunta o seguinte: Araújo, boa noite. Temos visto muitos casos de furtos e de perdas, com consequente fragilização da confiança em relação aos funcionários de tesouraria. Na campanha para 2016, alguma proposta real com chances de ser acatada pelos bancos? E no caso específico do Banco do Brasil, algum direcionamento no sentido da valorização dos profissionais de PSO? É a pergunta do Márcio Medrado. Obrigado, Márcio. É uma questão importante, né, que foi discutida no Congresso específico do Banco do Brasil, a discussão do PSO, do relacionamento, da falta de funcionários, das condições de trabalho que precisam ser melhoradas, e uma das questões de segurança realmente fazem parte. A gente estava discutindo no comando até de abrir nós temos 4 grupos previstos para discussão de temas para poder fechar a conferência. E a gente começou a discutir a possibilidade de criar um 5º grupo, né, dos 600 delegados que vão a São Paulo para fechar a pauta, criar mais um grupo que seria o grupo de segurança, né, porque além de sequestro na própria residência, né, sequestro na agência, então uma série de fatores, e a questão tecnológica, né, tem sido um problema tanto para a segurança de quem abastece os terminais, de quem tem um relacionamento com o cliente, como também sobre que relacionamento digital o banco vai ter. Então, além de atingir o PSO, a gente está vendo a influência dessa questão de segurança em outros bancários, né, que não estejam vinculados a plataformas. E a plataforma existe em grandes centros, né, onde possa ter mais de uma agência. Então tem agência que tem cidade que só tem uma agência. Então a gente tem que trabalhar na perspectiva de equalizar os direitos, independente se é PSO ou não, e sim pela função que exerce e pelo trabalho que desenvolve, né? Você registrar a participação também aqui do Edmilson Fernandes. Ele pergunta o seguinte: nós precisamos trazer os bancários para as nossas lutas. A categoria já começou a temer o risco de retirada de direitos. Isso é um fator mobilizador. Como o sindicato pretende fazer isso? Nós temos identificado esse temor, né, e essa influência na campanha. Então, uma das coisas que a gente está fazendo aqui em Brasília é um planejamento específico para a campanha salarial com mudanças. Então, nós já fizemos um encontro no final do mês passado, no dia 25 de junho, nós fizemos a primeira reunião da nova direção do Sindicato dos Bancários de Brasília. No último sábado, nós fizemos outro encontro, né? Nessa segunda-feira, nós fizemos um encontro de novo, aliás, foi na terça-feira, um novo encontro, e a gente tem feito pesquisa com vários bancários sobre como ele se comporta, como é que ele entende a campanha, como é que ele percebe
se ele recebe boletim, se alguém vai lá, avisa, sobre a mobilização, como é que ele participa, se ele só vai à assembleia, se ele pode fazer parte de piquete, se ele tem disposição de fazer greve, e aí a gente identifica problemas na greve, né, que precisam ser corrigidos. E a gente está, na próxima segunda-feira, a gente está chamando aqui em torno de 20 bancários de base, com perfis diferenciados, para que a gente possa avaliar algumas sugestões, né, dessas pessoas, para que a gente possa fazer uma campanha de mobilização diferenciada do que a gente fez nos últimos anos e dando um pouco mais de segurança para os bancários. Ou seja, a gente não sabe se haverá necessidade de uma greve, mas havendo necessidade de greve, como é que a gente comporta, como é que o bancário pode participar disso sem temer consequências mais graves. Estamos ao vivo, agora às 18 horas e 23 minutos, falando sobre Campanha Nacional 2016. A pergunta agora é do Ornil Claro. Ele fala o seguinte: presidente, qual é a linha de ação do sindicato para forçar novas contratações, tanto nos bancos privados quanto o Banco do Brasil e Caixa Econômica, principalmente, sem um mínimo decente de funcionários, com o plano de aposentadoria no ano passado e quase ninguém foi chamado no concurso 2014 e sem perspectivas de novos concursos? O que o senhor diz sobre isso? O que está sendo planejado para aumentar o número de funcionários nos bancos? A pergunta do Ornil Claro. Olha, Ornil, é uma pergunta que ela tem bastante relevância nesse processo, porque os banqueiros têm feito um processo de enxugamento, inclusive bancos públicos, de não repor aposentadorias, né? Então, essa é uma situação bastante grave. No ano passado, nós colocamos isso como um dos pontos fundamentais para tentar arrancar, principalmente da Caixa do Banco do Brasil. Nos últimos 5 anos, apenas a Caixa vinha tendo saldo positivo de emprego, e no primeiro trimestre desse ano nós tivemos saldo de emprego positivo apenas no Banco Santander, ou seja, até a Caixa teve saldo negativo, e sem uma perspectiva de novas contratações. Em alguns casos nós orientamos os concursados a fazerem uma ação para que pudesse entrar. Nós tivemos uma dirigente sindical que foi até demitida do Banco do Brasil, em Alagoas, porque ela apresentou simplesmente o que havia claros no banco, ou seja, tinha necessidade de contratação do pessoal e o banco não fazia a contratação. Para ver o nível de ataque a esse tipo de situação, e os bancos estão querendo migrar para uma plataforma digital, mas que quer esquecer todos os clientes que têm necessidade de atendimento. Então, a gente precisa mobilizar a própria sociedade e ter consciência de que quando ele chega numa agência e tem filas enormes, o problema não é do bancário que está ali, não é da nossa capacidade ou não de mobilização, mas só os bancários fazendo esse apelo, nos últimos anos a gente não teve tanto sucesso quanto toda a sociedade ser mobilizada para isso. Então, a gente está avaliando algumas sugestões também de mídia de campanha que possam dialogar com a necessidade de contratação de mais trabalhadores para todo o sistema, para todos os bancos, né? Não só bancos públicos, mas também bancos privados. Mas é uma luta, né? Então, quando a gente conquista novos direitos, os bancos têm feito uma compensação de despesas através da dispensa ou da não reposição de pessoal. Presidente, responda aqui também a Kátia Madeira, que fala o seguinte: neste atual cenário, o que se esperar dos banqueiros? A greve será inevitável? Olha, no ano passado a gente esperava um comportamento mais civilizado dos banqueiros, né? Mas eles já chegaram na primeira mesa de negociação que tratava de índices financeiros, eles chegaram com menos da metade da inflação, e isso é que acabou levando para a greve no ano passado. Então a gente espera que haja um pouco mais de respeito na mesa de negociação e que a gente não precise fazer greve. Eu acho que a possibilidade de acordo e de negociação ela tem que ser madura, mas tem que ser respeitosa. Se os bancos desrespeitam, não há o que se fazer a não ser partir para algumas paralisações e podemos chegar à greve. Presidente, o Sandro Vargas pergunta o seguinte:
O sindicato não acha que devemos mostrar necessidade de avanços nas cláusulas econômicas em função das enormes perdas inflacionárias do período? Então, a questão da recomposição da inflação do período é um debate. Outro debate é o poder de compra dos salários. Então, sempre a gente fala de inflação, a gente não discute. A gente já tem que repor imediatamente. O que a gente tem que avançar é no ganho real e na reposição do poder de compra. Porque se você discutir apenas inflação, você está esquecendo uma série de outros elementos que os bancos movimentam via plano de carreira, sobre criação de novas funções, acabando com algumas funções. As reestruturações, elas acabam retirando alguma capacidade maior da gente poder agregar mais conquistas salariais. Então, o que a gente pensa inflação não se discute, tem que repor, e a partir desse índice, sim, a gente vai negociar essas outras questões. Tem algumas pessoas que não têm uma identificação muito clara sobre a questão da PLR, que a gente precisa entender que isso não é nenhuma benesse do banco e que também isso não pode ser o principal da nossa campanha salarial. Então, não podemos criar dependência de remuneração variável. Nós temos que criar, sim, uma possibilidade de melhorar o salário normal, que vai ter consequência para as aposentadorias. Presidente, você já comentou aqui da Assembleia, né, que vai acontecer no próximo dia 20 de julho. Queria que você falasse mais um pouquinho qual que é a finalidade dessa Assembleia. O edital de convocação dessa Assembleia, eu assinei hoje, né, deve estar reproduzido a partir de amanhã, e tem um boletim que está convocando essa Assembleia. É para retirar, nós teremos 31 delegados para a conferência, que são 600 delegados, né, do país inteiro. Então nós vamos tirar esses 31 delegados que vão levar a pauta de reivindicações de Brasília, ou seja, aquilo que a gente tiver enquanto proposta também que for apresentado na Assembleia, esses delegados têm que fazer a defesa dessas propostas na conferência em São Paulo. Presidente, o sindicato buscou apoio de outras categorias aí para fortalecer a mobilização? É uma boa pergunta. Nós fizemos um contato direto aqui com o sindicato dos Correios, né, dos trabalhadores de Correio, e já pedimos uma reunião com outros grupos ligados aos petroleiros, que têm campanha salarial no segundo semestre, são campanhas grandes, né, que movimentam muitos trabalhadores, para que a gente possa fazer algumas pautas conjuntas, né, nesse período. Então, contra a privatização, por exemplo, é uma pauta extremamente atual, né, em função de diversos apontamentos que o governo provisório tem colocado aí e que muitas pessoas não têm dado muita atenção a isso. Então, enquanto responsabilidade nossa do sindicato, a gente vai atuar contra o golpe que atinge a privatização das empresas e unindo forças com categorias grandes que têm campanha. Além disso, contando aqui já em Brasília, especialmente com o grupamento dos sindicatos que têm uma relação mais direta, que seriam os vigilantes e o Sindserviço, mas também a gente sempre conta com o apoio dos rodoviários, da Central Única dos Trabalhadores de Brasília, para as mobilizações que a gente faz localmente. Agora, 18 horas e 31 minutos, estamos falando sobre Campanha Nacional 2016. Vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta via Skype com o presidente do sindicato, Eduardo Araújo, para responder a sua pergunta. Até já! O delegado sindical é o principal elo entre os bancários e o sindicato, fundamental para a organização e mobilização dos trabalhadores, na defesa e na garantia dos direitos da categoria. Com mandato de 1 ano, o delegado sindical deve ser atuante, mantendo contato permanente com a categoria. Você sabe o que faz um delegado sindical? Representa o sindicato junto aos bancários, organiza e mobiliza a categoria no local de trabalho,
divulga decisões políticas e administrativas do sindicato, conscientiza e estimula os bancários sobre a importância da sindicalização, participa e auxilia na organização de eventos promovidos pelo sindicato, recebe críticas e sugestões dos bancários e as encaminha ao sindicato, zela pelo cumprimento das normas e deliberações do Estatuto e das Assembleias. Contribua com a organização e mobilização dos bancários de Brasília. Seja delegado sindical. Quando cheguei ali armado até os dentes, disposto a lutar no pelotão da frente. Entrei pela quebrada cheio de malícia, tipo fundamentalista, não temo nem polícia. Salve, salve rapaziada de Brasília, dia 15 de julho, sexta-feira agora, no Teatro dos Bancários, a partir das 20h30. Show gratuito, Tico Santa Cruz e Banda Minduim. Cola lá, vamos curtir o rock and roll. Falou? Grande abraço a todos e a todas. Valeu. Segunda-feira o seu filho tá em casa porque a escola onde estuda não tem nenhum professor. E o professor está na rua apanhando da polícia e tá cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso numa casa confortável, uma família abastada reunida assiste televisão e praguejando fala mal de quem tá na rua enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação. Para participar é muito fácil, basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. Estamos de volta com o programa TV Bancários, falando hoje sobre campanha nacional 2016. E eu vou direto lá para o sindicato conversar com o presidente Eduardo Araújo e repassar a ele a pergunta do Júlio Guedes. Ele fala assim: presidente, qual o índice de reajuste, inflação mais aumento real, que será reivindicado junto aos banqueiros? A participação do Júlio. Presidente, a gente não está te ouvindo. Dá uma olhadinha se você não cortou o seu áudio aí. Oi. Beleza, Olá. agora tá ok. Pode responder. Desculpem. O Júlio, né? Então ele fez a pergunta sobre aumento salarial. Quanto seria o índice de reivindicação? Então, a gente estava partindo que a inflação está em torno de 8,8%. O comum que se fala é um aumento real. Agora, esse índice de aumento real, ele sempre é discutido na Assembleia. Então, eu não tenho poder de dizer assim, qual vai ser o índice que vai ser reivindicado. Mas na Assembleia podem aparecer diversos índices, como apareceram nas outras Assembleias, e a gente faz, não havendo um consenso sobre essas propostas, a gente faz um apontamento aqui de qual seria a proposta que tivesse mais votos para indicar como uma proposta majoritária da base de Brasília. Então, isso vai ser votado na Assembleia do dia 20. E a questão de conquistas salariais, ela é sempre a prioridade número 1 dos bancários, né? Então, a gente tem isso, depois a gente trata de condições de trabalho, um segundo ponto em que a maioria dos bancários tem mais interesse, que é a questão de combate à assédio moral, né? de combate à forma de gerenciamento de metas, e uma série de outros desdobramentos sobre saúde que a gente também tem que colocar como prioridade, além daquela de segurança que a gente falou um pouco atrás aí. Então, isso aí acaba ficando em segundo plano, porque a maioria dos bancários, ele não está em condições de risco, né? Muito claro para ele. Então, a prioridade vai ser a questão salarial. E por isso a gente sempre tenta estabelecer uma linha de negociação onde as questões sociais sejam tratadas de forma prioritária e que elas possam trazer novidades, né, novas conquistas, novas
novo atendimento de reivindicações nossas para proteger a parte social e depois a gente entrar para a questão salarial. Só que sem a questão salarial concluída, né, a gente não fecha nenhuma campanha. E por isso é importante ter um índice que seja realizável, né, que a gente possa conquistar, que esteja dentro da realidade, que você não tenha uma crítica da sociedade sobre aquilo que a gente está pedindo, mas que também não seja algo inatingível ou ser uma coisa que a gente não dê valor à nossa força de trabalho e aquilo que a gente gera de resultado para os bancos. Presidente, estamos quase chegando ao final, mas vamos registrar também a participação aqui do nosso internauta Hércules Ribeiro, que perguntou como é que será o cálculo da PLR nos bancos públicos e nos bancos privados. Então, há um seminário previsto para o dia 20 em São Paulo sobre discussão de PLR nos bancos. Então, cada banco tem um modelo básico e tem um modelo próprio. Então, a Caixa tem um modelo, o Banco do Brasil tem um modelo. O que a gente reivindica sempre é que haja uma distribuição mínima desses valores, né? Então, quanto maior for o lucro, você atingiria o mínimo necessário para a distribuição, que é em torno de 6%, chegando a 15%, isso seria o valor básico de PLR. Aí, considerando a possibilidade de ter adicionais de cada banco. Mas não há uma fórmula específica para a gente definir hoje, né, que eu pudesse dizer para o companheiro qual é a fórmula de PLR. Haverá um seminário no dia 20 também em São Paulo e no dia 29, então, a gente começa a discutir todas as propostas de PLR, desde a proposta de PLR linear até a proposta que tem sido de 3 salários mais um valor fixo, mais um percentual adicional de lucro. Então, isso aí é um valor importante que as pessoas já contam no ano, né? Mas ela não tem uma fórmula definitiva. A gente já está há muito tempo com a mesma fórmula e a gente viu que alguns bancos têm utilizado isso para distribuir menos resultados. Então, a gente precisa melhorar essa fórmula de distribuição, mas os bancos têm maquiado bastante o balanço através do aumento da provisão de devedores duvidosos, de forma que é possível que o resultado final apresentado por eles como lucro seja menor do que o que foi no ano passado, proporcionalmente, evidentemente, porque há o ganho inflacionário aí que tem que ser contado. Agora, presidente, tem mais uma participação aqui. A pergunta é a seguinte: o atual governo interino tem citado a privatização como uma das soluções para a crise econômica. Os bancos públicos podem ser vendidos? Olha, para ser bem direto, e essa pergunta é muito boa, né, nós já vimos um ataque da própria mídia, né, porque quando a gente fala de governo golpista, e concordando pessoalmente com a afirmação do companheiro, é que a gente vê a própria mídia, que a gente também trabalha com, que essa mídia ela é golpista também, no sentido de desmoralizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que facilite o senso comum da sociedade aceitar esse tipo de proposta. A gente já viu que todas as privatizações anteriores não deram resultados tão bons, né? É só olhar a telefonia no Brasil para a gente ver quanto que é cara, e a promessa era que a privatização melhoraria esse tipo de coisa. Ou seja, disseminou, mas o custo é muito alto. E a privatização de bancos públicos, ela poderia gerar um caixa para o governo pagar contas, mas isso não seria suficiente para muito tempo e pioraria a relação dos bancos com o desenvolvimento do país. Porque o banqueiro é aquele que quer ganhar mais dinheiro com menos esforço. E menos esforço vamos aplicar em títulos públicos, ganhar com a taxa de juros alta que o Banco Central brasileiro estabelece, né, que isso aí, se reduzisse a taxa de juros do Selic, né, a gente economizaria bilhões em muito mais tempo em muito menos tempo e com mais eficiência do que vendendo ativos públicos. Então, acho que a estratégia desse governo é vender realmente patrimônio e deixar
tudo que for privado e, inclusive, estrangeiro tomar conta do nosso país. Então, utilizar uma linguagem mais popular, a privatização não tem outro interesse a não ser dispor dos bens públicos. Chegando quase ao final aqui do nosso programa de hoje, presidente, suas considerações finais sobre o assunto em Campanha Nacional 2016? É importante que todos os bancários compreendam a campanha e tendo dúvidas, liguem, mandem e-mail para a gente poder esclarecer. Nós vamos utilizar as mídias do sindicato para poder dar mais informação. Tem muito bancário novo que não compreende, que acha que é um jogo de cartas marcada, que é um teatro. Tudo isso a gente ouve de algumas poucas pessoas, mas que tira a credibilidade do processo. Então, nós estamos vendo aqui em Brasília 2 categorias que estão em greve há mais de 25 dias e que não tiveram tanto sucesso, mesmo tendo paralisação. O que a gente vai deve favorecer, é o processo de negociação, e buscar exaurir esse processo sem que haja muitos conflitos. Mas antes disso, é preciso que os próprios bancários tenham conhecimento das propostas que estão sendo levadas e, antes de conhecerem a proposta, participem da formulação delas. Ou seja, converse com o delegado sindical, converse com o dirigente do sindicato ou funcionário do sindicato, para que a gente compreenda as novas propostas diante das novas realidades do nosso trabalho. A questão salarial, ela já é como de piloto automático. Já existe um padrão de discussão de remuneração, mas existem outros elementos que precisam ser colocados como prioridade para que o sindicato também faça um bom debate sobre isso. Presidente, algum aviso, algum convite aí para o bancário que está nos assistindo aí para o restante dessa semana? Temos aí, durante o mês de julho, né, a atividade de cesta básica, já teve um convite aí para essa sexta, mas tem mais outras 2 sextas-feiras que já temos programação para o Cesta Básica, que é gratuito, mas tem que retirar o convite antecipadamente, né, em virtude de lotação. E nas segundas-feiras a gente ainda está com o Cineclube, também gratuito. E no final de semana a gente também está com um encontro com os companheiros bancários que são atletas, né, de final de semana pelo menos, que fazem futebol. Então é um espaço na AB Brasil, lá próximo a Águas Claras, e tem o campeonato de futebol, é um espaço para a gente poder confraternizar e bater um papo também sobre as questões dos bancários, mas também levar a família e descontrair um pouco mais. Ou seja, o sindicato está sempre atento à questão de luta, de defesa dos direitos, mas também tem a interação social, que é muito importante. Muito bacana, presidente. Quero muito agradecer aqui a sua presença no programa de hoje, sua presença aí via Skype. Na edição de hoje, nós falamos sobre Campanha Nacional 2016. Lembrando que na próxima semana estaremos de volta com mais um tema de interesse de toda a categoria. A gente se encontra. Até lá! Cheguei ali armado até os dentes, disposto a lutar no pelotão da frente. Entrei pela quebrada cheio de malícia, tipo fundamentalista, não temo nem polícia. Salve, salve, rapaziada de Brasília, dia 15 de julho, sexta-feira agora, no Teatro dos Bancários, a partir das 20h30. Show gratuito, Tico Santa Cruz e Banda Minduim. Cola lá, vamos curtir um rock and roll. Falou? Grande abraço a todos e a todas. Valeu. Segunda-feira o seu filho tá em casa porque a escola onde estuda não tem nenhum professor. E o professor está na rua apanhando da polícia, tá cobrando seu salário lá do governador. Enquanto isso numa casa confortável, uma família abastada reunida assiste televisão e praguejando fala mal de quem tá na rua enfrentando e dando a cara pra lutar contra a situação.